Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia de relato de sobrevivente aqui no canal. Vocês estavam com saudade dos relatos? Porque eu tava. Relatos de vocês, né? Eu quero contar a história de vocês também. Se você quer me enviar, né, o seu relato, a sua história, é só você enviar para esse e-mail que tá aparecendo aqui e seguir algumas regrinhas básicas, me autorizando a contar o seu relato. E também quero fazer, né, um adendo aqui, gente, antes da gente começar. Eu sei que muitas coisas a gente fica com bastante raiva, né, da situação em que a gente vive. Mas infelizmente, gente, não é por mim, é pelo próprio YouTube. Palavrões, xingamentos, um conteúdo mais assim violento, vamos se dizer, eu não posso ler aqui no canal. O YouTube tá cheio de regrinhas, tá? Cada vez mais tem mais regrinhas. É mais chato de postar o conteúdo. Tudo ele bloqueia, enfim, não deixa eu postar. Então eu entendo a raiva de muitos de vocês, mas quando vocês me enviarem os relatos, tentem pelo menos manter ali uma linguagem mais ok pro YouTube, porque infelizmente tem algumas histórias que eu nem consigo trocar palavras, porque tira todo o sentido da história por causa de algumas palavras mais agressivas. Só se atente a esses pequenos detalhezinhos e manda aqui a sua história para eu contar no canal. Dado o recado, vamos ao relato. Quem nos conta esse relato é uma sobrevivente e ela começa o relato assim: Olá, Bruna e todos os sobreviventes. Fiquei pensando se mandava o meu relato, pois minha história não é a minha mãe que é narcisista, e sim a minha avó, com quem fui criada. Mas já vi a Bruna falando em outro vídeo que não importa quem é o narcisista, então resolvi mandar o meu relato. Eu fui criada com a minha avó. Minha mãe me deixou com ela e foi morar em outro estado quando eu tinha uns 3 anos de idade. Eu não sei quem é o meu pai. Desconfio de uma pessoa, mas ninguém nunca me confirmou. Toda vez que falei sobre isso, a família inteira me esculachava e dizia que meu pai não presta, que não quis me assumir e que era para eu esquecer isso de vez. Então, eu nunca tive coragem de ir atrás. Afinal, ele não me registrou mesmo, só tenho o sobrenome da minha mãe. Nunca ouvi nada de bom sobre o meu nascimento. Parece que sou um fardo mesmo para todos. Minha mãe ficou com um cara que não presta, nem eram casados, engravidou de mim e ele não assumiu a paternidade. Essa é a história que cresci ouvindo. O resto ninguém conta. E eu não posso nem perguntar, que dá briga. Minha mãe morava com a minha avó. Quando eu tinha 3 anos, ela foi embora dizendo que era para trabalhar. E depois me buscava para ir morar com ela. Isso nunca aconteceu. Ela vinha de vez em quando visitar, mas toda vez que eu falava de ir embora com ela dizia que era melhor eu ficar com a minha avó mesmo, que eu teria mais oportunidades com a minha avó do que com ela. Mesmo eu tentando dizer que não me dava muito bem com a minha avó, ela insistia para eu ficar. Minha avó sempre foi muito nervosa, me agredia fisicamente e nada do que eu fazia estava bom. Nada agradava ela. Ela reclamava e me xingava o tempo todo. Me culpava porque minha mãe tinha me deixado lá para ela criar. Falava que ia me mandar embora, que se minha mãe não me quisesse, eu que me virasse, porque eu já era grande. Nessa época, eu devia ter uns 14 anos. Eu sempre me senti um lixo, um peso na vida de todo mundo. Não tinha pai, praticamente não tinha mãe e minha avó me odiava. Eu não tinha paz. Ela me fazia de escrava. Eu limpava a casa dia e noite. Não podia sair para lugar nenhum, a não ser para a igreja. Não podia receber amigas em casa,
nem para fazer um trabalho de escola. Minha avó me fazia passar vergonha na frente de todo mundo, gritava e me humilhava sem dó. Uma vez ela me deu uma surra no meio da rua, todo mundo olhando. Não gosto nem de lembrar. Passei pelas piores coisas que você possa imaginar. Mas Deus enviou um anjo para mim, meu marido. Já nos conhecíamos da igreja, então ele sabia como era minha avó. Por isso, nem namoramos. Já casamos de uma vez só. Foi arriscado, eu sei, mas eu não teria outra chance como essa na vida. Minha avó não queria deixar eu casar, apesar de já ter 20 anos e não precisar da autorização dela nem de ninguém. A sorte é que minha mãe e minhas tias apoiaram e ela acabou cedendo. Casei somente no civil. Ganhei algumas coisas, ganhei o básico e fui embora. Fui taxada de ingrata por todos porque eu nunca mais voltei, nem para ir no enterro dela. Eu até iria, mas morava um pouco longe e fiquei com medo da minha família me agredir ou fazer um barraco, sei lá. Hoje eu tenho a minha família. Tenho 2 filhos, meu marido e infelizmente muitas sequelas ainda. Comecei a passar na psicóloga há pouco tempo. Não faz muito tempo que descobri sobre o narcisismo e todas as características batem com a minha avó. Estou no processo de entender que eu nunca fui a culpada. Quero que todos os sobreviventes tenham esperança, pois Deus está sim olhando por nós. Obrigada por contar a minha história. Abraço a todos. Avó narcisista. Quantos de vocês não viveram ou vivem essa realidade? Foram criados pelas avós e tiveram que ter talvez uma devoção total por elas. Porque, gente, se pela mãe narcisista é difícil, imagina ser criado pela avó, que é narcisista. Imaginem, né, quanta humilhação. E como eu sempre digo, muitos de vocês sabem bem o que é isso, porque passam ou passaram pelo mesmo. Humilhação, xingamento, te faz de escravo, todas as características que uma mãe narcisista tem, uma avó narcisista vai ter também. A pior parte, no caso dessa sobrevivente, né, também aconteceu, é justamente levar uma culpa que não é sua de forma alguma. Seu pai, sua mãe, enfim, te deixaram lá para você ser criado com a sua avó e você ainda ficar ouvindo que a culpa é sua, que vai ser expulso. É bem triste a história dessa sobrevivente, porque ela não tinha ninguém, não tinha o pai, ninguém deixava que ela falasse sobre o pai. E a mãe dela, gente, que situação complicada. Não querendo levar a filha embora, mesmo a filha dizendo que não se dava bem, né, com a avó. E me parece que a mãe dela inventou desculpas para não levar ela embora. Porque, gente, eu acho que por mais que a situação não seja tão legal, né, a sobrevivente aqui não falou, mas por mais que passe um pouco de dificuldade, enfim, é diferente. Se a sua mãe não é narcisista, ela é a sua mãe e vai te proteger. Por que essa mãe não quis levar ela embora? Estranho, né? Claro que a sobrevivente aqui não entrou a fundo, né, no assunto, mas sinceramente eu acho bem estranha a atitude da mãe dela também. Inventar desculpas, não se atentar ao que a filha estava falando, que não estava se dando bem com a avó e ela insistir que era melhor ficar com a avó do que com ela. Será que essa mãe não é narcisista também? E caiu o questionamento, né? A sobrevivente não falou nada sobre isso, mas pode ser, a gente não sabe. Uma pessoa que foi criada por uma narcisista pode ser narcisista também, ou ter traços fortíssimos narcisistas. Eu imagino o quanto essa sobrevivente, né, sofreu na mão dessa avó até se casar, né, como ela disse. O marido praticamente a salvou daquilo, realmente enviado por Deus, né, porque já conhecia, já sabia como eram as coisas com a avó dela e
já casou direto, enfim. Claro que esse não é o sonho que a gente tem, né, gente? Fazer as coisas correndo. Eu acredito que a maioria das mulheres tem o desejo de se casar. Casar assim, de fazer uma festa, tudo certinho, vestido de noiva. Eu acredito que a maioria tem esse sonho. Mas para nós, filhas de mães narcisistas, nem sempre isso é possível. Como no caso dessa sobrevivente. Ela disse que não ia perder essa oportunidade, né? E arriscou e já resolveu casar logo e saiu de casa. Tomem muito cuidado, tá? Se isso acontecer com vocês. Porque, gente, essa sobrevivente teve, assim, sorte, né? Vamos se dizer, de ser um homem bom, que realmente cuida dela, que já sabia de toda a história, que realmente acredito que ama, né? E quis tomar essa decisão. Se eles estão juntos até hoje, com certeza ele cuida. Mas nós, filhas de mães narcisistas, a gente tem muita facilidade de ter parceiros tóxicos, extremamente manipuladores. Então, gente, precisa sim tomar muito cuidado, porque pra gente às vezes sair da situação, a gente fica, né, desesperada e aí já vai morar junto com uma pessoa. Tomem cuidado, tá, gente? Eu costumo dizer, gente, que todo mundo é legal até a página 2. Então, você precisa ter um pouquinho mais assim de certeza antes de sair, né, e morar com alguém só para fugir da sua mãe narcisista, por exemplo. A chance de você cair numa armadilha, né, ficar com uma pessoa tóxica e se ferrar mais é muito grande. O pior ainda é depois separar e ter que voltar para casa da sua mãe narcisista. Como a própria sobrevivente disse, foi sim bem arriscado, mas graças a Deus deu certo, né? Mas saiba, né, você aí sobrevivente que está me ouvindo, tome cuidado sim de dar esse passo além. Se você puder, né, e não tiver um relacionamento, enfim, não for casada, saia você por você mesmo, né? Se planeje para isso, porque aí você vai sozinha, né? Enfrenta, claro, os desafios da vida. Vai sozinha, mas você vai ter paz. Ir assim com um casamento ou um namorado é um pouco arriscado, sim. Sobrevivente que nos enviou esse relato, muito obrigada. Foi sim importante, né, ter essa visão da avó narcisista. Eu sempre falo para vocês que gosto dos relatos diferentes para ficar bem diversificado aqui e mais pessoas se identificarem. Que bom que hoje em dia você tá bem, você tem a sua família. Continue fazendo terapia. Se cure sim de todas as feridas, porque você é sim importante, tá? Para Deus, para sua família, para os seus filhos. Fique bem por você e por eles. Para quem quer saber mais sobre a avó narcisista, eu vou deixar uma playlist linkada aqui nos cards. Já falei das características, como elas lidam, né, com os netos. Tem bastante informação nesses vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato e se gostou, deixe um like aqui pra mim e compartilha com outros sobreviventes também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!